Naquele momento fatídico, quando o helicóptero pousou no relvado imaculado da quinta familiar em Sintra, o ar pareceu congelar. Maria desceu com passos firmes, o vento das hélices agitando o seu cabelo simples, enquanto a família, João, o irmão mais velho, sempre impecável no seu fato de advogado, Ana, a caçula, com o seu anel de diamante reluzindo ao sol, e os pais, Manuel e Sofia, parados à porta da vila antiga, fitavam-na como se vissem um fantasma. Há 12 anos que a viam como uma filha falhada, a que mal conseguia pagar a renda, a que preferia computadores a uma vida normal. Mas ali, sob o céu azul de Portugal, o silêncio que se instalou era o prelúdio de uma explosão que viria a abalar as fundações daquela família, revelando as feridas profundas de traição e menosprezo que Maria carregava no peito. Tudo começara numa noite de outono em Coimbra, onde a família se reunia para as tradicionais ceias de domingo. Maria, então com 23 anos, chegara da Universidade Estadual, os olhos brilhando com uma excitação que ninguém partilhava. Sentada à mesa de carvalho polido, entre pratos de bacalhau à brasa e copos de vinho do Douro, anunciara: "Vou deixar a faculdade. Tenho uma ideia para uma empresa de cibersegurança acessível a pequenas empresas. Já tenho um protótipo e contactos com investidores." O riso de João ecoara primeiro, cortante como uma navalha. Maria, ser realista. Isso é um hobby, não uma carreira. Eu estou a caminho de sócio no escritório de advocacia em Lisboa, é assim que se constrói um futuro. Ana, ainda no secundário, revirara os olhos: "Vais ser como aqueles sonhadores que acabam na rua." Nós fomos educados para melhor. Manuel, o pai, patriarca rígido que construíra uma carreira como engenheiro civil em projetos públicos, batera com o punho na mesa: "Nenhuma filha minha será uma desistência. Termina o curso, casa-te decentemente ou arranja um emprego estável." Sofia, a mãe, sempre preocupada com o que os vizinhos diriam, começara a chorar baixinho, torcendo o guardanapo: "Por que tão complicada, filha? Queres envergonhar-nos?" Aquelas palavras cravaram-se em Maria como espinhos, não por raiva imediata, mas por uma dor surda que cresceria ao longo dos anos, a sensação de ser invisível, de os seus sonhos serem reduzidos a caprichos infantis, enquanto os irmãos eram exaltados como exemplos de sucesso. Na manhã seguinte, Maria partira para Lisboa com uma mala velha, 2.000 euros poupados de trabalhos esporádicos e um laptop usado. Instalou-se num estúdio minúsculo no bairro Alto, onde o cheiro a sardinha assada subia pelas escadas e as paredes finas ecoavam as brigas dos vizinhos. Os primeiros meses foram um inferno silencioso, rejeições de investidores que a viam como demasiado jovem, demasiado idealista, noites em claro a codificar sozinha, com o estômago vazio exceto por sanduíches de atum, e chamadas familiares cheias de piedade velada. "Precisamos de uma reunião sobre a reforma dos pais", dissera João anos mais tarde, a voz pingando condescendência. "Sabemos que o dinheiro é apertado para ti, mas até uma contribuição pequena conta." Maria mordia a língua, sentindo o sangue na boca, enquanto o seu contabilista confirmava a transferência final da venda da sua empresa, 58 milhões de euros, para ser exata. Mas guardava o silêncio, não por vergonha, mas porque a traição da família ensinara que a aprovação deles era uma prisão disfarçada de amor. Enquanto João ascendia nos tribunais lisboetas, defendendo grandes corporações em casos de direito comercial, e Ana casava com um herdeiro de uma família de vinhos do Alentejo, vivendo em luxo ostentoso, Maria construía o seu império nas sombras. A Escudo Digital começara num espaço de coworking apertado na Baixa, com nada além de uma ideia: proteger pequenas empresas portuguesas de ciberataques, que custavam milhões anualmente em fraudes e roubos de dados. "Quem precisa de luxo quando se pode mudar o mundo?", pensara ela, recordando o provérbio português: "Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar", mas para Maria, o risco era o único caminho para a liberdade. Dormia em sofás de amigos, comia arroz com feijão, e via o saldo bancário dançar perigosamente perto do zero. As dúvidas assombravam-na nas madrugadas: e se eles tivessem razão? E se eu for só uma sonhadora tola? Mas cada rejeição alimentava uma raiva contida, uma determinação forjada no fogo da traição familiar. Uma noite, após um pitch falhado, encontrou-se com uma senhora idosa no café da rua, dona de uma pequena loja de artesanato que fora hackeada. "Perdi tudo num clique", dissera ela. Aquela conversa foi o catalisador. Maria refinou o software, adicionando IA para detectar ameaças em tempo real, acessível a qualquer PME. O primeiro investimento veio de uma investidora anjo em Porto, que viu o brilho nos olhos de Maria e disse: "Mostra-me o código, não a história." Daí, a empresa explodiu. Contratos com empresas do turismo algarvio, bancos regionais, até exportações para a Espanha. Em 3 anos, a Escudo Digital empregava 150 pessoas, ocupava um andar inteiro num edifício moderno em Oeiras, e valia milhões. Mas Maria mantinha a fachada, o Fiat velho, roupas de lojas de desconto,
um apartamento simples em Alfama. Não por avareza, mas porque aprendera que a verdadeira riqueza era interna, e o silêncio era a sua arma contra a dor do passado. Cada reunião familiar reforçava isso, os olhares piedosos quando chegava de autocarro, as ofertas de ajuda que cheiravam a superioridade. Podemos pagar a tua parte na casa dos pais, sugerira Ana, com um sorriso falso. Maria sorria por fora, mas por dentro, o ressentimento fervilhava como um vulcão adormecido. O verdadeiro golpe veio com a venda da empresa a uma multinacional europeia. 58 milhões de euros, mais ações e patentes retidas. Em vez de celebrar, Maria canalizou o dinheiro para algo maior, a construção da residência Avon do Oeste, um centro de cuidados para idosos com problemas de memória, perto de Sintra. Inspirada na deterioração sutil do pai, esquecimentos que a família atribuía à idade, mas que Maria via como sinais de Alzheimer precoce, prostar a cada detalhe. Suítes como apartamentos, com tecnologia discreta para monitorizar saúde, jardins terapêuticos inspirados nos parques portugueses, equipas médicas com rácios 1h03, incluindo psicólogos para famílias. Custara 2 anos e milhões, mas operava sem fins lucrativos, com uma fundação que subsidiava cuidados para quem não podia pagar, uma forma de retribuir à sociedade portuguesa, onde a segurança social nem sempre bastava. A vingança não é doce, pensara Maria, mas a justiça é inescapável. Guardara tudo em segredo, porque revelar seria admitir que ainda se importava com a aprovação deles, e o preço dessa ilusão fora demasiado alto. Agora, no dia da reunião familiar, o helicóptero era o sinal. Maria desceu, o coração batendo forte, não de excitação, mas de uma dor acumulada que finalmente eclodia. Cheguei, disse simplesmente, vendo o choque nos rostos deles. João, com os seus papéis de planeamento financeiro espalhados na mesa da vila, gaguejou, Maria. Isso é teu. Ana, pálida, murmurou, mas... Como? Manuel e Sofia, sentados no sofá de cor antigo, trocaram olhares confusos. Maria não explicou com palavras, em vez disso, convidou-os a subir. Venham ver. O voo sobre as colinas de Sintra foi tenso, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido das hélices. Lá embaixo, a residência surgiu, edifícios elegantes entre oliveiras, um lago refletindo o sol, pacientes passeando com dignidade. Isto é para vocês, revelou Maria, a voz tremendo pela primeira vez. Construiu-o há 2 anos. Suítes reservadas, cuidados pagos para sempre. Sem fardos, sem caridade forçada. O tour pela residência foi uma avalanche emocional. Cada sala, as piscinas de hidroterapia, os ateliês de arte inspirados em azulejos portugueses, os quartos com vistas para o Atlântico, revelava a profundidade da falha de Maria. Custa 25 mil euros por mês, explicou a diretora, doutora Catarina, mas a Fundação Weston subsidia para famílias como as vossas. João, o advogado sempre lógico, sentou-se numa cadeira, os papéis caindo das mãos, 58 milhões. E nós pensávamos que precisavas de nós. Ana chorou, o anel de diamante agora um peso, oferecemos-te um cartão de 50 euros para roupas. Deus, fomos cegos. Manuel, tocando as paredes da suíte reservada, murmurou, filha, por que esconder? Por que deixar-nos pensar mal de ti? Maria, com lágrimas nos olhos, finalmente explodiu, porque tentaram moldar-me à vossa imagem. Riram dos meus sonhos, ofereceram piedade como se eu fosse uma mendiga. O silêncio foi a minha armadura. Mas o preço? O preço foi perder-vos por 12 anos. Sofia abraçou-a, sussurrando, falhei-te, minha menina. Queria proteger-te, mas sufoquei-te. De volta à vila, o silêncio transformou-se em conversa real. Pela primeira vez, falaram sem máscaras. João admitiu a inveja disfarçada de superioridade. Ana confessou o vazio do seu casamento rico. Manuel e Sofia reconheceram como as expectativas sociais portuguesas, ser normal, casar bem, ter estabilidade, o chegaram para a força de Maria. Fiz isto por vós, apesar de tudo, disse ela. Mas o custo da minha vingança silenciosa foi alto, anos de solidão, de ver-vos como inimigos. À medida que o sol se punha sobre Sintra, prometeram mudar, jantares sem agendas, escuta genuína. Maria partiu no seu Fiat velho, o coração mais leve, mas marcado. A traição deixara cicatrizes, e a revelação, embora libertadora, lembrava que algumas feridas nunca cessaram por completo. No entanto, pela primeira vez, via um futuro onde o silêncio dava lugar a vozes iguais, e o preço das escolhas passadas pavimentava um caminho de redenção cautelosa.